Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão desta quarta-feira. Muito bem, amanhã, a partir das 19h30, lá no Centro de Adoração da Igreja Presbiteriana Central, a palestra do professor de literatura infantil Kleber Fabiano da Silva, de Santa Catarina, promoção conjunta da Unifil, do Colégio Londrinense e também do deputado federal Alex Canziani. Não paga nada, hein? Você pode conferir o tema, Formando o Leitor Competente. Ele é um palestrante nacional, tem feito palestras por todo o país sobre esse tema. Você que é da área, que tem interesse nisso, vai ter até certificado digital. Aproveite então, apenas com a doação de 1 quilo de alimento não perecível para você entrar lá. Muito bem, uma sugestão. A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Hoje, quarta-feira, é dia de você adquirir conhecimento no programa Militão e Militão, porque quem está conosco é o consultor e o presidente do Instituto Real, Joel de Souza. Boa noite, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação estar aqui novamente. O Joel dá sequência a uma série que ele traz ao programa, que é Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência. E hoje, quem paga a dívida, o faturamento ou o lucro? É o tema do Joel, não é isso, Joel? Sim, Marcelo, existe uma grande dúvida ainda com muitos empresários se o foco deve ser o faturamento ou o lucro. Posso fazer o endividamento com base no meu faturamento ou tenho que levar em consideração o lucro da companhia? Vamos discutir detalhadamente esse tema esta noite. João, na verdade são muitos mesmo os empresários que têm dúvidas sobre essa relação, faturamento e lucro? São, porque essa análise não é exatamente simples. Pare para pensar, você tem um faturamento de 10 milhões por mês e vai contrair uma dívida de 5 milhões. E essa dívida vai gerar uma parcela de 500 mil reais por mês. Quando você olha o faturamento e compara esse faturamento com o valor da parcela, a parcela é reduzida, não é significativa. Agora, quanto dentro desse seu faturamento você tem que ter de lucro para produzir a amortização suficiente para quitar a dívida? Esse é o foco. Então, não compare o faturamento com o valor da parcela. Compare o seu lucro líquido com o valor da parcela. João, é possível uma empresa ter faturamento elevado e mesmo assim não conseguir pagar as dívidas? Se ela tem um faturamento de 12 milhões no ano e tem 13 milhões de gastos variáveis e fixos, qual o valor que sobra para produzir amortizações? Se ela tem um resultado negativo, como é que vai produzir amortizações no endividamento? Não vai conseguir produzir, mesmo tendo um faturamento significativo. Então, o faturamento só não basta para você decidir quanto poderá ou não amortizar de uma dívida que será contraída. Então, João, o ideal é focar mais no faturamento ou mais no lucro? O mundo ideal é quando você pode focar no faturamento que deixa uma excelente rentabilidade. Faturamento com bom lucro lá dentro do faturamento, excelente. Agora, se você tem foco só no faturamento, é como se você focasse só na espuma que colocam no seu copo quando você pede um copo de cerveja. Isso te agrada? Não. Você vai dizer para o garçom, cadê o líquido? Aqui só tem espuma. Então, faturamento sem lucro é como uma espuma. João, no entanto, o mais comum é ouvirmos os empresários falarem do faturamento. Por quê? Porque para falar do lucro, precisa ter um entendimento maior da demonstração de resultado onde está o lucro localizado. Se você não tem familiaridade com a demonstração de resultado da sua companhia, como é que vai falar do lucro? Muito mais facilmente vai discutir o seu faturamento, a evolução do faturamento ou a redução do faturamento, a manutenção desse faturamento.
mas o objetivo real é saber quanto de lucro você tem para cada real faturado. A cada real faturado, qual é a sua margem líquida? Porque é com ela que você determina o seu investimento, a distribuição de lucro aos sócios e também a sua capacidade de compor, aumentar o seu capital de giro. Agora, nessa época, Joel, com a queda do faturamento das empresas, os lucros também despencaram? Existe uma correlação quase que direta entre faturamento e lucro, na maioria dos casos. Então, se eu tenho menos lucro, significa que eu tive, muito provavelmente, menos faturamento. Em alguns casos, o lucro não acompanha o crescimento do faturamento. Eu cresci 20% o meu faturamento, mas cresci apenas 10% o meu lucro. Por quê? Para faturar mais, talvez eu tenha concedido mais descontos ou tenha custado mais do que o necessário esse faturamento. Então, veja, se você tem menos faturamento, muito provavelmente terá menos lucro. Professor Joel, todas as vezes que o empresário quiser saber a sua real capacidade de amortizar as suas dívidas, ele deve apurar a lucratividade do negócio? Não tem como você falar da sua capacidade de amortizar dívidas, de produzir a quitação desses compromissos, sem ter um levantamento claro da sua lucratividade. Sua lucratividade deve ser sempre apurada no momento que você quer determinar sua capacidade de amortização do endividamento. E, em geral, Joel, os pequenos e médios empresários dão qual destino para os lucros? Bom, os lucros normalmente eles são a grande parte distribuídos aos sócios. Faz-se uma distribuição dos lucros aos sócios. Essa é a principal destinação. E qual é a destinação mais recomendada por você? É dividir o lucro em 3 partes. Então, eu tive um lucro de 3 milhões. Imagine que 1 milhão você vai destinar para suprir a necessidade de investimentos. Mais 1 milhão você vai deixar para capital de giro, incremento do capital de giro próprio. E 1 milhão você poderá distribuir aos sócios. Agora, cabe uma observação, Marcelo. Se essa companhia não tem ainda capital de giro suficiente para suas atividades, você não poderá distribuir nada do seu lucro. Terá que deixá-lo integralmente à disposição da sua companhia, principalmente para compor essa necessidade de capital de giro. Agora, professor Joel, sempre deve haver uma política de distribuição dos lucros? Sempre. Uma empresa bem administrada não faz uma distribuição aleatória sem regras claras de lucro. O lucro tem que ser distribuído com base nas regras previamente estabelecidas. Distribuir o lucro sem regras é comprometer o futuro da sua companhia. Joel, quando a empresa possui muitas dívidas e o lucro é muito baixo, o que normalmente acontece? Veja, tenho muitas dívidas e o lucro é baixo. Significa que a todo momento, periodicamente, terei que repactuar as minhas dívidas, porque não consigo produzir por meio do lucro a amortização necessária para quitar as dívidas. Então, as dívidas se acumulam e, ao se acumularem, preciso novamente fazer uma repactuação, dilatando prazos, me submetendo a taxas de juros e, consequentemente, aumentando ainda mais esse endividamento. E se a empresa não tem lucro suficiente para quitar as dívidas, professor Joel, quais seriam as alternativas? Bom, se você não consegue quitar essas dívidas por meio do lucro, que geraria as amortizações, deverá fazer um aporte de capital na companhia. Terá que fazer um aporte para suprir essa necessidade de amortização. Um outro ponto importante, se você não consegue fazer o aporte, talvez você tenha algum ativo, algum bem nessa companhia que possa ser vendido para utilizar em amortizações que são absolutamente necessárias para que a sua empresa fique numa posição regular junto aos credores.
Joel, quando uma empresa pretende entrar com um pedido de recuperação judicial, aqui em Londrina, aliás, houve vários casos, né? Ela precisa avaliar se produzirá lucro suficiente para a quitação? Não importa a sua estratégia, se é um plano de recuperação judicial, extrajudicial, você sempre terá que olhar antes a sua capacidade de produzir amortizações. Se não existe essa capacidade de produzir amortizações, como você pretende quitar as suas dívidas? Pensou no faturamento? Não é suficiente. Não é a visão assertiva. A visão assertiva, ela tem como foco o resultado que esse faturamento vai proporcionar. Então veja, antes de propor a recuperação, avalie a real capacidade de pagamento. Até porque isso o ajudará a determinar o prazo dessa recuperação judicial. Talvez no curto prazo não consiga, mas ao dilatar o prazo suficientemente, irá conseguir produzir as amortizações. Outra questão interessante aqui. Qual é a rentabilidade, Joel, que as melhores companhias brasileiras buscam? As companhias desejam uma rentabilidade de 12%. Poucas, raras companhias conseguem uma rentabilidade líquida superior a 12% no mercado. As indústrias, principalmente, têm uma rentabilidade que às vezes é a metade desse número, 6%. Quando conseguem 6%, já ficam muito satisfeitas, porque é desafiador conseguir esse percentual como rentabilidade líquida. Mas em outros casos, o objetivo realmente é atingir 12%. Já nesse momento de crise, em quanto tempo o prazo de amortização das empresas aumentou? Em alguns casos, incrivelmente, aumentou em 8 anos. Nossa! Em 8 anos. A empresa agora precisa mais 8 anos para quitar essas dívidas. Ou seja, o prazo foi muito dilatado, porque muito menos faturamento, muito menos resultado, consequentemente, teve que haver repactuações. E as repactuações aumentaram, em alguns casos, em 8 anos, o prazo de amortização. É tempo, hein? Professor Joel, para a gente finalizar o tema, quem paga a dívida, o faturamento ou o lucro? Qual é a mensagem que você deixaria para os empresários de Londrina e região? A mensagem é clara, o lucro não é tudo, mas é o que realmente importa. Então, se é assim, vamos focar no lucro, no resultado da companhia, porque é justamente esse resultado, o lucro líquido, que vai nos tirar do endividamento e nos levar para uma posição mais confortável. Vamos para o intervalo, já já a gente volta com o professor Joel de Souza. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londri Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar.
tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Voltamos com o programa Militão e Militão. Olha, o Catuaí, o Shopping Catuaí, anunciou a chegada da loja norte-americana Century 21. E, se eu não me engano, é a segunda loja dessa rede no Brasil. A primeira fica nos Jardins, em São Paulo. É uma rede, vamos dizer assim, de roupa para classe média. Aqui no Brasil vende bem mais caro do que vende lá nos Estados Unidos. No entanto, nos Jardins é um sucesso. Vende muito. E ela vai ficar ali... As lojas americanas do Catuaí diminuíram de tamanho. E a parte que a loja americana não vai mais estar ali no shopping vai ficar para a Century 21. Vamos acompanhar para ver se essa loja vende, para concorrer com a Zara, com esse tipo de loja aí. Vamos ver se dá certo em Londrina. E investimento que gera emprego, né? Tomara que dê tudo certo. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E outra sugestão, tem promoção no Gin Gin. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Voltamos a conversar com o professor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Vamos falar agora do mundo dos negócios. Joel, de acordo com pesquisa da Nextview People, quais são as 3 empresas dos sonhos dos jovens brasileiros? Por incrível que pareça, com exceção da primeira companhia, que é o Google, os jovens desejam realmente trabalhar no Google, eles querem trabalhar na Petrobras e na Odebrecht. Empresas brasileiras. Exatamente. Petrobras e Odebrecht são companhias desejadas pelos jovens brasileiros para trabalhar. Por que será, hein, João? São companhias grandes, importantes, com diversos departamentos, bem estruturados e que permitem aos jovens uma extraordinária experiência, um grande aprendizado e os valoriza para outras oportunidades em outras companhias de menor porte. João, vamos falar aqui de um dado aqui interessante. A parcela da renda da população está em 31,5% de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O que isso significa para o bolso dos brasileiros? Imagine, Marcelo, que a cada R$3 de renda, R$1 está absolutamente comprometido com dívidas, com endividamento das famílias, das pessoas físicas, o que é muito ruim. Porque se a cada R$3, R$1 está comprometido, qual é a capacidade de poupança da população brasileira, das famílias brasileiras? Essa capacidade de poupança, ela fica ainda mais reduzida por conta dessa velocidade de consumo imprimida até recentemente. Entendemos que doravante isso vai desacelerar. Não vamos ter as famílias produzindo tamanho endividamento. Mas hoje é essa a posição. A cada R$3 de renda familiar, R$1 está comprometido com dívidas. Não é brincadeira, não. O ministro Levi é contra o Novo Simples, Joel. Por que essa posição? Uma possível queda na arrecadação? Ele acredita que no momento o Brasil precisa arrecadar
cada vez mais para fazer frente aos seus compromissos, às suas posições deficitárias. Então, por essa razão, ele fez um estudo, encomendou um estudo que comprovou que haverá uma queda na arrecadação se o novo Simples for aprovado no curto prazo. Então, pretende postergar essa aprovação. Para milhares de empresários no Brasil todo, essa notícia é péssima, é absolutamente ruim, porque muitos já aguardavam para o curtíssimo prazo essa aprovação, até para poderem acomodar uma receita maior, buscarem um aumento no faturamento nas suas companhias e, com isso, sobreviverem de uma forma um pouco melhor. Por outro lado, né, Joel, o risco de interrupção do mandato da presidente Dilma diminuiu, não é isso? Aécio Neves disse que fez um estudo, precisava de mais de 300 assinaturas e só tinha 200. Então, houve um arrefecimento nesse clima que poderia gerar uma interrupção do mandato da presidenta Dilma. Não é brincadeira, não. Joel, as matrizes das companhias automobilísticas estão tendo que emprestar dinheiro para subsidiárias brasileiras. Aliás, muitas já demitiram, já deram férias coletivas e etc., né? Mesmo na projeção dos piores cenários, não imaginavam que suas subsidiárias iam enfrentar uma situação tão difícil, onde novos aportes seriam necessários para suprir o caixa, para honrar com compromissos, para manter os investimentos no Brasil. Acreditam que a partir do segundo trimestre de 2016, a situação nas montadoras talvez melhore, mas apenas no segundo trimestre de 2016. Estão preparando diversas campanhas para esse final de ano, até alguns lançamentos na tentativa de animar o consumidor, mas ainda não obtiveram nenhuma reação. Será que o preço vai baixar ainda mais? Promoções surgirão, principalmente nos modelos 2015, 2016, o 2015, 2015, que acaba ficando uma preferência para os modelos novos. Então, esse 2015 entrará, sim, numa promoção. O conhecido empresário Abílio Diniz, Joel, disse recentemente para empresários que ele é um vendedor de frangos e de lenços. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, primeiro, que tem um novo segmento, BRF, tem frango lá. E segundo, que enquanto alguns estão chorando, ele está vendendo lenço. Ele não está olhando para a crise, ele continua impulsionando os negócios via BRF, Carrefour, e talvez o mercado tenha uma notícia aí de um relacionamento dele com máquina de vendas, com Ricardo Eletro. Opa! Aliás, falando nessa máquina de vendas, que é a dona da Ricardo Eletro, tem um novo consultor, é isso? Exatamente. Pestana, que já foi um dos diretores principais do Pão de Açúcar, ele montou uma equipe, recomendado por Abílio Diniz, André Esteves, montou uma companhia de consultoria, iniciou um grande projeto de consultoria na máquina de vendas, que tem, entre outras marcas, Ricardo Eletro, e acabou, em função do cenário encontrado, se tornando o novo presidente dessa companhia, da máquina de vendas. Então, Pestana é o novo presidente da máquina de vendas. Por falar em projetos expressivos, como está o projeto com o Otávio Mesquita em São Paulo? Projeto esse do Instituto Real, professor João de Souza. Fomos convidados pelo Otávio Mesquita para desenvolver um projeto onde ele vai assumir a posição como novo diretor, como diretor de novos negócios de uma importante companhia em São Paulo. Então, conduzimos todo o projeto, formatamos esse projeto, elaboramos qual seria o papel dele, como iria desempenhar essa função e realmente impulsionar essa nova companhia. Isso será anunciado para o mercado depois do Rock in Rio, terá uma reunião, um grande jantar com várias personalidades para anunciá-lo como novo diretor, como diretor de novos negócios de uma importante companhia em São Paulo. Há uma campanha feita por empresários de todo o Brasil para cortar gastos nas empresas, Joel.
Que resultado isso pode ter? O que você acha disso? Essa é a melhor campanha que você pode fazer no momento. Imagine que sua companhia fosse um avião. Com a carga atual, não vai conseguir decolar. Então, temos que cortar gastos. Esse avião precisa ficar cada vez mais leve para decolar com mais facilidade. Então, inicie já essa campanha na sua companhia. Corte gastos, corte despesas, corte custos, para que a sua companhia tenha uma estrutura leve e aumente em muito a capacidade de sobrevivência em meio a esse cenário que temos hoje. Voltando a falar do Abílio Diniz, Joel, ele está dizendo que a crise é política e não econômica. Ele acredita que temos um varejo muito forte, temos pessoas dispostas a consumir, independente de qual seja o cenário. Consegue ele encontrar oportunidades em meio a toda essa situação. É um otimista, estrategista e empresário de muito sucesso. No entanto, é bom também a gente comentar aqui que os investimentos estrangeiros no Brasil recuaram 33%. É bastante, né? Essa diminuição, né, João? Muitas notícias ruins, falta de confiança, difícil elaborar um cenário, porque nesse caso teríamos que simular vários cenários, porque tudo é possível acontecer. Então, 1/3 praticamente dos investimentos estrangeiros estão fora do Brasil, não virão para o Brasil. Então, um recuo muito significativo. Esses 30% que diminuíram gerariam milhares de empregos. Muito investimento, mais impostos, mais arrecadação, seria melhor o cenário. Falou de uma oportunidade aqui, o Sebrae estuda se tornar sócio de startups brasileiras. O Sebrae já vem acompanhando o movimento de centenas de startups no Brasil todo. Com isso, pôde identificar várias excelentes oportunidades de negócios. Muitas startups criando aplicativos interessantes e valiosos que podem ser utilizados por pessoas no mundo todo. Aí tomou a decisão de avaliar mais de perto a possibilidade de investir nessas startups. É claro que um grande número de startups não prosperam por várias razões, mas existem sim excelentes oportunidades que poderão ser usufruídas pelo Sebrae. A gente falou do Otávio Mesquita, Joel, mas é bom salientar que o Instituto Real vem obtendo muito sucesso em São Paulo, né? Com o crescimento, inclusive, das suas atividades lá. Como dissemos aqui, o networking é uma coisa absolutamente valiosa. E o networking que temos desenvolvido por meio de várias indicações em São Paulo tem nos permitido alcançar clientes importantes, então temos novos e grandes projetos na cidade de São Paulo. Joel de Souza, grande abraço, muito obrigado, bom fim de semana, bom resto de semana para você. Obrigado, Marcelo, uma excelente noite a todos vocês. Ok, boa noite para todos, até amanhã.